Olá, hoje pela TV ADPF e a Delta nós vamos falar sobre o tema crimes cibernéticos. Nós temos aqui como entrevistado o delegado de Polícia Federal, Dr. Eric Blatt. Obrigado pela sua participação aqui. Que inclusive, esse tema também faz parte de um artigo escrito, pelo senhor, e tem o seguinte título aqui: Ferramentas de investigação nos crimes cibernéticos utilizadas pela Polícia Federal, que você encontra nesse livro aqui, Combate ao Crime Cibernético, Doutrina e Prática, Visão do Delegado de Polícia Federal. Tem vários autores, uma reunião de artigos aqui, delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, inclusive um advogado também. Vamos falar um pouquinho a respeito do seu artigo, então? Que principais temas, assim, o tema central é o crime cibernético, mas o que mais que ele aborda? Bom, então, qualquer crime hoje em dia pode ser um crime cibernético, desde o homicídio até instigação, auxílio-suicídio, fraude bancária eletrônica, qualquer tipo de crime hoje em dia pode ser feito por um computador, um smartphone também. Então, assim, esse livro é um trabalho, é uma reunião de 16 autores. São artigos de 16, que são 15 delegados de Polícia Civil e Federal e um advogado da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, que estamos falando sobre os meios de investigação utilizados para combater o crime cibernético, vários tipos de crimes cibernéticos que hoje em dia estão em voga aí, E, assim, a gente está dando ferramentas adequadas para esse tipo de trabalho, Entendo. Eu li, o artigo, achei bem interessante. Eu que não sou, dessa área jurídica, então achei, assim, um assunto bem... Ele chama a atenção, porque ele fala, por exemplo, a respeito das ferramentas que são utilizadas na investigação. Dá pra gente citar alguma delas? Então, porque esse livro não é só jurídico, Ele é mais, inclusive, técnico. Mais do que jurídico, ele é técnico. Ele tenta aliar a questão da antijuridicidade, da tipicidade, ou seja, um viés jurídico, mais numa área técnica, Então, as ferramentas utilizadas para investigação, por exemplo, na Polícia Federal, você tem uma dezena, mais de uma dezena de ferramentas utilizadas. Então, você tem análise de cabeçalho, tem análise de ruíz, de pacote de dados, tem a própria cooperação policial internacional, que é bastante utilizada, tanto nacional quanto internacional, que é bastante utilizada através da Interpol ou através dos adidos policiais mesmo. Mas, assim, é uma área que está em constante modificação. Então, a gente tem leis novas agora, essa lei dos crimes cibernéticos, você tem a lei do Marco Civil na internet, a Carolina Dickmann. Isso acaba subsidiando o trabalho? Isso, então. Você tem que estar em constante atualização para poder não utilizar de nenhuma forma de investigação que não seja a mais adequada, a questão das autorizações judiciais para logs de acesso, para dados de usuário. A gente tem que estar em constante atualização aí para poder estar nesse feedback com as empresas provedoras de acesso, com as empresas de telefonia e tudo. Nós falamos de legislação, mas tem alguma legislação específica para esse tipo de crime aqui? Ou ainda ela está sendo pensada? Isso pode surgir para ajudar? Tem legislações específicas, que são essas que eu citei aí, mais recentes, e você tem as legislações gerais, que também podem ser utilizadas como analogia. Você tem algumas que tratam mais de crime cibernético, que é a mais atual, você tem a Carolina Dickmann, a Marco Civil e tudo, são bem atuais, e você tem o próprio Código Penal, o próprio Código de Processo Penal, você vai utilizá-lo subsidiariamente nesse tipo de investigação. A gente ainda tem muito que avançar, por exemplo, a pena para os crimes cibernéticos ainda não é a ideal. Não é ideal. Você tem penas que ainda são, diria eu, irrisórias, assim. Muito branda? Muito branda, são penas de detenção em alguns tipos de crime, mas isso está se avançando. Está se avançando também na questão da punibilidade das empresas, com o acesso indevido de usuários da empresa. Então, assim, tem melhorado bastante, e nesse livro a gente está citando, está dando um aspecto geral de tudo que está sendo feito. Tanto os meios de investigação, quanto o que acontece com as empresas, as punições, vamos dizer assim, as punições das empresas, as punições dos usuários, das pessoas que cometem crime mesmo,
Pessoa física e pessoa jurídica, né? Isso. Punições para ambos. Esse livro, ele trata mais da questão do crime cibernético puro, que a gente tem uma classificação lá, que são as fraudes bancárias eletrônicas, dos crimes cibernéticos em geral, acesso a sites indevidos, derrubada de sites governamentais, tudo. Mas você tem o próximo livro, que eu acho que é depois desse, vai tratar sobre a transmissão de pornografia infantil, que também é um crime cibernético, é feito através da internet. Já entra a questão da pedofilia. Mas né, a questão da transmissão de pornografia infantil, né? Porque a pedofilia em si, na verdade, é um termo médico, né? A gente não usa muito isso, não é muito correto, não é muito correto. Porque a pedofilia é uma, como é que chama? É uma... Um desvio comportamental. É um desvio comportamental, exatamente, a classificação eu até médica. entrevistei um delegado esses dias, o doutor Estênio, né, que inclusive trabalha bastante nessa Sim, área, e ele explicou que a questão da pedofilia, quando ela é consumada, né, como essa troca de imagens e tal, aí ela já é considerada como crime. Na verdade, Mesmo o assim, crime... vocês utilizam esse é o próximo livro, mas assim, o crime, na verdade, é só você ter o material, você não precisa nem transmitir. Você ter isso no seu smartphone, no teu computador, imagens contendo pornografia infantil... Já é crime. Já é crime. Só isso, basta ter. Você não precisa nem transmitir. Mas mesmo assim vocês não tratam como pedofilia, trata só como pornografia? É isso que eu não consegui compreender. Porque pedofilia é o termo médico, né? A nomenclatura correta seria a pornografia infantil, ou a pedopornografia, né? Entendo. A pedofilia, na verdade, é um desvio de comportamental que é analisado pela medicina. A gente fala pedofilia, no termo geral, porque é mais fácil, né? Sim, é um termo que caiu até no didático, uso assim, popular, digamos assim, né? Que a imprensa divulga. Porque se eu for falar pedopornografia, a pessoa... o que é isso? Que termo é esse, né? Mas existem muitas dificuldades ainda nessas investigações, nesse campo, assim, de cibernético? As pessoas, elas acham que fazendo crime através de meios computacionais, elas vão estar protegidas de alguma forma pelo sigilo da internet, ou alguma coisa. Isso é falácia, gente. Tudo tem como você descobrir. Tudo é rastreável. Então, assim, basta você ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, que você vai pegar até aqueles que fazem um pouco melhorzinho. Mas, assim, você não está abraçado pela impunidade ou pela obscuridade da internet, não. Mesmo as operações, a gente teve agora recentemente a Darknet 2, que foi uma transmissão, que era transmissão de pornografia infantil através da Deep Web, ou da Dark Web, que eles chamam lá. Então, da Deep Web famosa, Então, né? você acha que lá você está protegido, você está escondido? Não, a gente tem como rastrear, a gente tem como rastrear os grupos de acesso, a gente consegue rastrear tudo. O que a gente precisa é mais investimento, creio eu, na parte de efetivo e de investimentos, tanto na Polícia Federal quanto nas polícias civis, nessa área de crimes cibernéticos. Para que o trabalho melhore, né? Seja mais efetivo. Por exemplo, a gente tem polícias do mundo que são nossas referências, que são as polícias dos Estados Unidos, da Austrália, né? Até da Inglaterra, que tem um efetivo enorme. Você consegue trabalhar muito com a questão da infiltração, com vários agentes, né? Aqui no Brasil você tem isso de uma forma tímida ainda. Ainda um pouco tímida. Bastante. A que se deveria isso, assim, ainda essa timidez toda? Eu acho que primeiro é a falta de cultura do investimento nessa parte de internet, né? E também a gente não tem muito dinheiro sobrando, né? Então, infelizmente, infelizmente isso vai voltado historicamente para a questão da repressão a tráfico de drogas, agora crimes de fronteira, a desvio de verbas, né? Verbas públicas, que são os crimes financeiros, né? Combate à corrupção. Aí sobra menos para a questão dos crimes cibernéticos, mas... Que também é bem importante, né? Não é menos. É que as pessoas, hoje em dia, elas falam muito na Polícia Federal e ligam muito a questão da corrupção, esquecem das outras áreas, né? Em que a Polícia Federal também atua. Então, por exemplo, a questão do roubo a banco, por exemplo, hoje em dia é muito mais perigoso você montar uma quadrilha para roubar um banco fisicamente do que você entrar num sistema informatizado do banco. Hackear. Não vou falar o nome de banco, por exemplo. Não. Você entrar no sistema informatizado de um banco e você desviar valores lá, né? Hoje em dia, os cartões de crédito também, você consegue fazer isso através de cartão, estou dando banco, mas você pode ser o cartão de crédito, cartão de débito, o Bitcoin. Então, são formas de circular o dinheiro que você só vai conseguir impedir e dificultar com a especialização, porque é uma área que nem todos conhecem ainda. Então, são poucos que têm especialização nesse sentido. A tecnologia existe hoje em dia tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. Então, enfim, complicado. Bom, tem algum outro tópico que seria interessante a gente falar aqui a respeito desse artigo?
Só para a gente encerrar aqui. Nós temos 16 autores aí. Então, assim, quem adquirir esse livro vai estar bastante feliz, porque você vai ter uma abordagem ampla de todas as esferas não gosto muito da palavra combate, mas da prevenção e da repressão aos crimes cibernéticos. Então, você tem análise de tipos de crimes específicos, você tem os meios de investigação mais utilizados pela PF. Lógico que a gente não vai dar todo o passo a passo, mas dá para você ter uma ideia. Dá uma pincelada, assim. Exatamente. Então, como são artigos, eles não têm uma profundidade muito grande, mas é interessante porque também não fica muito maçante. Então, você vai ler, vai entender um pouco de cada. E dá para ter uma noção, né? Um pouco melhor. Uma noção boa de cada área. Para quem área. que é indicada essa leitura aqui? Quem vocês indicariam? Para todos os profissionais da área, tanto advogados quanto pessoas que trabalham com a parte de informática, para estudantes de direito, para curiosos em geral. Então, assim... Eu sou uma curiosa. Estou lendo, é muito bom, viu? É um material bem diferenciado com relação... Porque a gente não vê muito esse aprofundamento da parte de crimes cibernéticos escrito por profissionais que trabalham. Os 16 que estão escrevendo aí são 16 profissionais que trabalham nessa área e que têm uma atuação específica. Isso. Bacana, então. Terminamos aqui a nossa entrevista falando do artigo escrito pelo delegado de Polícia Federal, Dr. Eric Blatt. Ele também, que é o atual coordenador do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço. E se você quiser saber mais, quiser adquirir o livro, é só acessar o nosso portal. Ele está lá na lojinha da adpf.org.br. E para mais entrevistas e informações, acesse o portal da eadelta.com.br. Até a próxima!